A educação é majoritariamente pública em todo o mundo, inclusive no ensino superior e inclusive nos Estados Unidos. Em alguns países, ela, na verdade, é totalmente pública e, em muitos países, ela é quase totalmente pública. E pública aqui significa pública, estatal e controlada pelos governos. Há várias razões para a educação ser pública. Aqui estão algumas delas. Possibilidade de favorecer a igualdade ou de não aumentar a desigualdade. A igualdade e desigualdade aqui se referem à igualdade e desigualdade entre as pessoas, entre a renda de pessoas diferentes e também entre diferentes regiões do país. De fato, desigualdade é um problema nacional muito grave e ele é causa de outros problemas, ou seja, há problemas que não serão resolvidos, não se conseguirá resolver esse tipo de problema se a desigualdade não for superada, ou pelo menos a desigualdade nos padrões brasileiros. Outro aspecto bastante importante do ponto de vista prático é que, ao ser financiado pelo setor público, ou seja, por cada um de nós ao longo de toda a vida, faz com que as despesas que, embora não sejam altas em relação ao PIB, poderiam ficar muito concentradas em um período curto das nossas vidas, aquele que nós temos filhos na escola ou que nós mesmos frequentamos escolas, e assim ser muito difícil de enfrentar. Portanto, o financiamento ao longo prazo, ao longo da vida toda, ele é muito mais adequado. Antes de termos filhos ou antes de usarmos uma universidade, frequentarmos uma escola pública, nós pagamos o sistema educacional que é usado por outras pessoas, de tal forma que quando nós estamos usando, outros estão contribuindo para o pagamento. E depois de não mais usarmos, continuaremos contribuindo para o pagamento das despesas educacionais de outras pessoas. Isso faz com que ele seja, ao ser financiado ao longo da vida, o custo seja absolutamente tolerável e até relativamente baixo. Outro ponto muito importante é o acesso ao sistema educacional, independente das possibilidades financeiras das pessoas, quando o sistema educacional é público e gratuito. Isso evita que pessoas deixem o sistema escolar por dificuldades financeiras e, portanto, o país não perca quadros importantes, potencialmente importantes, que simplesmente não tiveram sucesso na sua vida estudantil por questões financeiras. Outra razão ainda é a economia de escala. É muito mais econômico um sistema educacional grande do que uma série de pequenos sistemas educacionais diferentes. Outra razão ainda é de cunho estratégico. Um país, ele precisa ter quadros profissionais em todas as regiões do país e precisa, inclusive, evitar que pessoas sejam abandonadas e deixem de se integrar na sociedade. Portanto, essas e muitas outras questões de caráter estratégico são importantes e são facilitadas quando o sistema educacional é público. Então, aqui nesse gráfico aparece a taxa de privatização média de todos os níveis educacionais em muitos países. Os dados apresentados aqui e na transparência a seguir têm como origem a Unesco e correspondem àqueles disponíveis em início ou meados de 2019.
Muitas vezes foram feitas médias ao longo de alguns anos para incluir uma quantidade maior de países. De qualquer forma, aqui está uma figura que representa a taxa de privatização média em todos os níveis. No extremo de baixíssima taxa de privatização, no qual estão Ucrânia, Rússia, Tunísia, aqui ao lado esquerdo do gráfico, né, são aqueles países em que a educação é quase totalmente ou totalmente pública. Nesse conjunto estão também países como Cuba e vários outros países, inclusive europeus. No outro extremo, onde a educação é majoritariamente privada, estão países como o Chile, um dos mais privatizados do mundo, Coreia do Sul, Peru, Japão, Índia e vários outros. O Brasil ocupa uma posição bem à direita desta figura, ou seja, entre os países onde a taxa média de privatização em todos os níveis é bastante alta, da ordem de 25% ou 30%. Os Estados Unidos ocupam uma posição intermediária. Nos Estados Unidos, pouco mais que 10% da educação é privada, ou seja, pouco mais do que 10% dos estudantes em todos os níveis está em uma instituição privada. Diferentemente do que os liberais brasileiros argumentam, nos Estados Unidos, a educação é muito menos privatizada do que no Brasil. Essa figura é a mesma coisa, uma indicação do grau ou da taxa de privatização em percentual das pessoas que estão frequentando instituições privadas de ensino superior. Como dito, a fonte é o Instituto de Estatística da Unesco. No extremo esquerdo estão os países onde o ensino superior é altamente privatizado. O Chile, com quase 80%, ou perto de 80% de privatização. O Brasil, perto disso, da ordem de 70% ou 70 e poucos por cento de privatização. Ou seja, de cada 4 estudantes brasileiros, 3 aproximadamente estão matriculados em instituições privadas. Aí está uma série de países, na verdade estão todos eles, a identificação de alguns países: Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Afeganistão, França, Uruguai, Alemanha e Dinamarca. Dinamarca é um país onde, entre outros países europeus, a educação é basicamente pública. A educação superior é basicamente pública. Novamente, os Estados Unidos estão numa posição mais ou menos no centro dessa figura, com cerca de 25% dos seus alunos em instituições privadas, alunos do ensino superior. Ou seja, o Brasil é muito mais privatizado até mesmo do que os Estados Unidos. Repetindo, apesar dos liberais brasileiros dizerem que tomam os Estados Unidos como referência. Uma referência a ser imitada, atingida, enfim, uma referência de caráter ideológico. Vale observar ainda que nos países europeus, como por exemplo a França, com cerca de 20% dos seus estudantes em instituições privadas, mas mesmo outros, como a Alemanha, com cerca de 10% dos seus estudantes em instituições privadas, muitos desses cursos, e eventualmente a totalidade desses cursos oferecidos pelas instituições privadas, são cursos que não são de interesse da coletividade, interesse público em geral. Por exemplo, em alguns países, cursos de administração privada não são oferecidos por instituições públicas. Instituições públicas podem oferecer cursos de administração
pública, mas não cursos de administração privada. Presumo que em praticamente todos os países, pelo menos em todos os países onde a educação é pública majoritariamente, cursos do tipo, por exemplo, teologia, não são oferecidos em instituições públicas, são oferecidos em instituições privadas. Esses fatos explicam parte da privatização da educação em alguns países. Ou seja, a educação de interesse público, coletivo, a formação de profissionais em todas as áreas, o desenvolvimento do conhecimento, da ciência, da tecnologia, isso tudo é feito em instituição pública, em instituições públicas. Apenas alguns cursos de interesse do setor privado são oferecidos em instituições privadas. Portanto, o Brasil está na contramão do que acontece no mundo em relação à privatização da educação em todos os níveis e, em especial, no ensino superior. Evidentemente, esse é um problema que deveria ser resolvido.